naquele instante. Então, entendi, professor. entendeu como foi? Aprendi com o pessoal, aprendi coisas boas com eles também, viu? Não aprendi só essas coisas, não. Mas isso é bom, professor. Tenho certeza que é muito bom. Sim. Bem, pessoal, hoje o que a gente vai fazer hoje? Uma revisão da segunda unidade, passar alguns recados para vocês. A partir desse momento a gente já está gravando até para disponibilizar para quem não puder estar aqui hoje ou chegar depois. A prova de vocês vai ser semana que vem, né? Dia 7. E aí como é que a gente vai fazer? A gente vai deixar a prova a partir das 18h30 e vocês têm até 24 horas para fazer, só responde 2 questões, a sistemática vai ser parecida. Vocês vão responder 2 questões da escolha, a prova tem 5 questões, daqui a pouco eu vou fazer uma revisão e em cima já do conteúdo da prova de vocês que já está pronto. Daria para a gente fazer a prova hoje? Daria, mas como a coordenação, aliás, a coordenação não, isso foi questão da reitoria, pediu para a gente só começar provas a partir do dia 8, então, sem problema. Hoje a gente faz essa revisão, tira a dúvida de quem tiver dúvida e reforça os avisos. Então, prova semana que vem, você só tem que responder 2 questões de 5. Daqui a pouco a gente vai falar quais são os assuntos e dar uma dica não, dar várias dicas em cima do próprio conteúdo da prova de vocês, né? Eu só não vou ler as questões. E depois eu vou mostrar uma prova no modelo, mais ou menos como é que a gente quer. Mas, assim, muito parecida com o que a gente fez no último encontro. Vocês escolhem 2 questões, respondem de 5 a 15 linhas. Aí, lembrando, não pode fazer cópia literal nas questões, né? Citação direta. Nem pode copiar dos colegas, tá? Não esqueçam disso, apesar que eu não tive esse problema na turma de vocês. Né? Mas quem copiar total ou parcialmente dos colegas, aí eu vou reduzir a nota proporcionalmente. Que mais? Não pode ter citação direta, só indireta. Na citação indireta, coloque o nome do autor e entre parênteses o ano da publicação. Caso vocês utilizem alguma referência que não seja das referências sugeridas na prova, que são a referência básica da disciplina, que está no plano de ensino, coloquem nas referências finais também da prova. E no caso da formatação, a formatação conta também. Se vocês tiverem dificuldade para formatar, por exemplo, professor, eu só tenho celular para usar, para responder, então eu não tenho notebook, como é que eu faço para formatar? Simples. Vocês podem baixar o Office no celular de vocês e usar a conta da A6. Agora, os detalhes eu não sei. Aí tem que olhar lá no suporte da página da A6. Mas, assim, todos vocês que têm aquele e-mail nacional da A6 podem usar um pacote do Office para estudantes, tá? Muita gente já baixa. Inclusive, tem muita gente que já usa até no computador o Office enquanto aluno da A6, né? No meu caso, eu não uso porque eu compartilho com a minha irmã. Ela tem um pacote da família, aliás, quem tinha primeiro era eu. 2 anos eu fiz a assinatura, agora minha irmã está fazendo a assinatura, né, que geralmente eu gosto de comprar assinatura, principalmente quando eu compro um troco de computador, né, pela questão de garantia, etc. Aí eu comprei a assinatura, 2 anos, e agora minha irmã está comprando 2 anos, é bom que a gente reveza. Aí fico usando. Mas, assim, todos vocês que têm esse e-mail institucional da ACES podem baixar o Office no celular ou no computador, e usá-lo legalmente através desse convênio que a SES tem com a Microsoft, como tem com o Google também, né? Aliás, a SES tinha com o Google, depois fez com a Microsoft também. A Microsoft, inclusive, tomou a iniciativa porque ela viu que o Google estava dando esse suporte em relação a gente, quase toda a plataforma que a gente usa é do Google, né? Outra coisa, gente, hoje vocês têm que entregar os 2 últimos exercícios de fixação, do ponto 11 e do ponto 12, por favor, entreguem que amanhã eu já coloco as faltas no sistema de quem não fez, tá? Então, avisem os colegas que até hoje é para entregar esses exercícios de fixação. No caso da turma de vocês, tem gente que já está reprovada por faltas. Porém, o aluno que está reprovado por faltas, acho que é só 1 ou 2, não sei, acho que são desistentes ou que trancaram o curso, enfim. Mas quem tiver reprovado por falta pode fazer um exercício que eu
deixei no Google Classroom, que é facultativo para os demais, tá? Facultativo, não precisa vocês fazerem, que é para abonar o excesso de falta, né? Então, pode fazer. No caso da turma de vocês, eu não tenho muito problema com frequência, não. Isso aí eu tenho que reconhecer e parabenizar. E também a maioria de vocês estão fazendo os exercícios corretamente. A dor de cabeça que eu estou tendo com a turma de vocês, apesar da turma de vocês nem de longe é das que eu tenho mais dor de cabeça na SES, aliás, só estou trabalhando na SES ultimamente, né? É em relação aos seminários. Por quê? Eu entendo que a turma de vocês tem duas turmas que eram separadas e depois foram juntadas, mas eu estou tendo problema tanto com alunos que querem colocar a mais, gente a mais, quanto a menos. Então, é isso aí, a gente está com problema. E a gente já colocou algumas diretrizes que eu peço que vocês sigam, né, em relação a não ter mais, não ter número a mais ou a menos, e quem sobrar fazer um seminário pode fazer particular, porque lembrando, esse seminário ele vale ponto e também ele vale frequência, então tem que entregar até o dia 7, dia 7 acho que é sábado ou domingo, né? Deixa eu conferir. Domingo, para entregar os seminários, né, de vocês. E tem outro aviso que eu gostaria de dar? Não? Não, acho que não. Então é isso. Semana que vem eu posto às 18h30 e vocês têm até 18h30. Tem mais uma coisinha que eu ia esquecendo. Quem perder o prazo dentro das 24 horas, porque teve algum problema de conexão, etc., infelizmente a conexão anda muito ruim, inclusive aqui em Caruaru, mistura de chuva, e quem mora em cidade menor, pior ainda, né? Aqui já não está bom, e nas cidades ao redor que não tem provedores assim bons. Aqui tem alguns bons, mas mesmo a minha internet está flutuando esses dias. A tarde estava ruim, agora à noite deu uma melhoradinha. Aí é o seguinte, quem perder, eu posso dar oportunidade, vocês mandam um e-mail para mim para fazer segunda oportunidade, porém tem que ser dentro das 24 horas. Por quê? Porque a segunda chamada já é na outra semana, não é? E quem não pedir nessas 24 horas, quem por acaso teve problema, aí vai ter que fazer segunda chamada de todo jeito. Aí já não é mais uma questão comigo, é uma questão adicional que eu não me envolvo em questões adicionais. As questões são dos alunos com a instituição. Pronto, esses são os recados iniciais que eu gostaria de passar para vocês. Agora, gente, eu vou fazer uma revisão da prova, vou comentar o que eu quero de cada questão para vocês, vou confirmar os assuntos que vão cair na prova. E aí é o seguinte, eu vou estar lendo a prova, eu não vou compartilhar com vocês, por motivos óbvios, eu vou compartilhar outra que segue o mesmo modelo, mas eu não vou compartilhar de vocês ainda, para não vazar a prova. E aí, qualquer pergunta, ou vocês façam no áudio, ou peçam para algum colega ler, porque eu não vou estar enxergando o chat, né? Vou esperar ainda, acho que tem uma forma de eu enxergar o chat aqui. Tem. Tem. Deixa eu fazer aqui. Que aí, se vocês quiserem perguntar, vocês podem perguntar para mim e eu ver o chat. Vocês podem escrever. Tem. Pronto, já estou conseguindo. Bem, pessoal, como eu estava dizendo aqui, a prova de vocês ela tem 5 questões para vocês responderem 2. Cada questão ela vale 5 pontos. Os alunos que vão fazer seminário nessa unidade, essa nota vai ser dividida por 2 e acrescida com a nota obtida nos seminários, que é a nota coletiva. Em relação aos alunos que não fizeram seminário, seja na primeira ou na segunda unidade, essa nota vai ser reduzida em 50 pontos, e 50%, perdão, 50 pontos não, 50%, ou seja, metade, e o aluno, ele vai ter que, ele vai receber 2 faltas também. As respostas, como eu disse, elas têm que ter no mínimo 5 e no máximo 15 linhas, respeitem essa limitação, a fonte Arial, tamanho 12, negrito, espaço 1.0, essas instruções tem na prova, eu só estou repetindo, né? E a resposta, ela pode ser em formato Word ou PDF. Você pode fazer dentro do formulário da prova, ou você pode fazer numa folha extra, a sua escolha, tá? Bem, essas questões, pessoal, elas devem ser respondidas com o aluno utilizando a sua própria redação.
Não copiem dos colegas, não copiem de livro, de internet, porque em caso de cópia total ou parcial, eu vou reduzir total ou proporcionalmente de acordo com a minha avaliação. No caso de mais de duas questões serem respondidas, eu só vou corrigir as duas primeiras, porque ter uma pressa para corrigir essas provas. E eu corrijo todas as provas, viu? O resto eu já avisei em relação àquela questão da oportunidade para quem perder, não conseguir fazer. Eu dou a segunda oportunidade, porém tem que pedir dentro das 24 horas, tá? Senão vai fazer segunda chamada. A primeira questão de vocês, pessoal, vai ser do ponto 7, sujeitos de direito internacional. Aí o que acontece? Vai ter um textinho lá, esse textinho vai indicar uma entidade. Vocês têm que dizer que tipo de entidade pode ser aquela. E na prova de vocês pode ter três tipos de entidades, ou uma organização internacional. Eu só queria repetir, porque meu áudio falhou logo no início. A primeira questão, eu só ouvi essa parte. Pronto. A primeira questão, gente, é do ponto 7, sujeitos de direito internacional. Nessa questão, ele tem um textinho, toda questão tem um textinho, aquele textinho não é de enfeite, é para vocês comentarem esse textinho, como aconteceu na prova anterior, e nesse textinho tem uma entidade. Essa entidade pode ser ou uma organização internacional, e se for organização internacional, vocês têm que classificá-la, dizer que tipo de organização é, se é regional, se é global, se é política, enfim, de acordo com a classificação que é trazida pela doutrina. Se aquela entidade é uma ONG, né, ou seja, uma entidade privada, ou se é uma empresa transnacional ou multinacional. Então, só pode ser três entidades. Tá? E aí tem algumas dicas. Se a entidade for criada por tratado, ela é organização internacional. Sempre que mencionar um tratado é organização internacional. Isso é uma dica. Segunda dica: toda entidade desportiva, associações de esporte, dos mais variados que vocês, todas as que eu conheço, são ONGs, não são organizações internacionais, né? Elas são formadas por federações daquele esporte. Elas não são formadas por órgãos de Estado. E, por último, em relação a empresas, os autores dizem, é praticamente unânime, os autores dizem que as empresas não têm personalidade jurídica internacional, embora alguns autores, como o próprio Mauzuoli, coloquem que elas sejam sujeitos informais pelo poder econômico e até político que elas possuem, né? Então, nessa prova só pode ter três tipos de entidades. Agora, notem, não basta vocês dizer qual a entidade. Preciso explicar por que, justificar, tá? Então, isso aqui é uma empresa, isso aqui é uma ONG, isso aqui é uma organização internacional. Beleza, expliquem o que é. Segunda questão, ponto 8, responsabilidade internacional. Nessa questão, pessoal, eu vou citar um caso fático e vocês vão analisar se naquele caso existe responsabilidade internacional, que tipo de responsabilidade internacional seria, se seria subjetiva, objetiva, ou até se estaria amparado, eventualmente isso pode ocorrer, por alguma excludente da ilicitude. Que também pode haver uma excludente da ilicitude, tá? Então, indiquem, é um caso concreto, ocorreu mesmo, como vocês vão ver, se haveria responsabilidade internacional, e aí eu dou aquela dica, principalmente para quem assistiu o vídeo da pandemia da China, né? Que eu fiz um vídeo falando bem dessa questão dos fundamentos da responsabilidade internacional, e está lá disponível, né? Vocês podem dar uma revisada. O começo do assunto tem muito a ver com essa questão, e no qual a gente explica realmente os pressupostos básicos da responsabilidade internacional. Cuidado com a resposta genérica. Resposta genérica é aquela que você fala do assunto como um todo, mas não aborda a problemática que é trazida na prova. Então, isso é que é a resposta genérica. Você discute, por exemplo, tudo do ponto 8, mas você não analisou
a notícia que é trazida, que tanto pode ser uma notícia, um caso concreto, como é o caso. No caso dessa questão 8 é um caso concreto. Em outras questões, pode vir uma situação hipotética. Terceira questão. A terceira questão é do ponto 10, formas de admissão e exclusão de estrangeiros. Ela vai ser relativa à Lei de Imigração, que é a Lei Federal número 13.455/2017. Vai ser um caso hipotético para vocês analisarem como a Lei de Imigração regeria esse caso hipotético. Eu insisto que vocês devem estudar a Lei de Imigração, porque, como eu já falei, inclusive no aulão da OAB, é o assunto da nossa disciplina que a OAB tem mais insistido em cobrar. E é um assunto da moda da disciplina hoje, tá certo? A lei de imigração é uma lei muito nova, ela ainda não pegou, né? Mas ela deve ter o mesmo destino que o ECA e que o Código de Defesa do Consumidor. É uma legislação muito moderna, foi elaborada por especialistas, mas ainda há uma resistência dos juristas grande, né, em usá-la. E, nesse sentido, a OAB tem dado até uma força ao cobrar nos seus concursos, porque isso leva os estudantes a darem uma estudada melhor nessa legislação. Então, aqui é um caso hipotético e vocês vão dizer como é que rege a lei de imigração, regeria aquela situação. Então, vai ser um caso de um imigrante hipotético, porém, nessa situação, acredito que tenham milhares de imigrantes no Brasil, e vocês vão dizer como é que a lei de imigração ampararia aquela situação hipotética, né? E, como eu disse, eu insisto que vocês estudem a lei de imigração, não só para essa prova, mas porque provavelmente vai continuar caindo na OAB, né? Inclusive, no último concurso, caiu e a tendência é que continue caindo, e não só para a OAB, mas outros concursos, porque é o assunto da moda da disciplina. O ponto 9 não vai cair. A turma de vocês escolheu que o ponto 9 ia ficar de fora. Então, por isso que a quarta questão é sobre o ponto 11. E aí vai ser um caso hipotético também, porém que verse sobre imunidades e garantias diplomáticas. Não vai ser em relação a imunidades e garantias consulares, que são diferentes, né? Os diplomatas têm mais garantias e imunidades do que os cônsules. Então, vai ser um caso hipotético de um diplomata estrangeiro aqui no Brasil, e vocês vão analisar como é que essas garantias diplomáticas atuariam naquela situação hipotética que eu estou descrevendo. Então, é isso, a questão do ponto 11. Pronto. Quinta e última questão é do ponto 12, direito de guerra. Essa questão vai ser sobre o Tribunal Penal Internacional. O direito de guerra a gente passou para vocês semana passada. Vai ser um caso concreto também, né? E nesse caso concreto, vocês vão analisar como é que seria a competência do Tribunal Penal Internacional em relação àquela questão e analisar também a legitimidade deste tribunal em relação a isso. Tá? Então, é um caso concreto que ocorreu agora nesse ano, né, que eu tirei do site da BBC. Então, é isso que eu quero da questão do ponto 12, a quinta e última questão. Então, como eu disse, pessoal, dessas 5 questões, escolham duas. Quem escolher mais de duas, eu só corrijo as 2 primeiras, né? Vocês têm alguma pergunta específica em relação ao conteúdo da prova? Se tem mais alguma questão? Deixa eu olhar aqui. Não. O Zé Adriano está dizendo que não. Ívila também está dizendo que não. Lucas Herbert também está dizendo que não, né? Veja, gente, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar uma prova e vou comentando, essa aí eu vou mostrar para vocês, mas aí eu vou comentando que é bom, que aí a gente já ajuda a explicar mais ou menos como é o nosso raciocínio, né?
Então, agora eu vou mostrar para vocês. Pronto. Acho que vai ter. Ah, eu nunca faço prova igual de uma turma para outra, nem de semestre para outro, tá? Sempre muda, as questões. Caso vocês não estejam enxergando uma prova, por favor, me avisem. Estão enxergando, né? Não tem problema não. Tá bom, dá para enxergar. Perfeito, obrigado. Pessoal, essa prova aqui, ela é parecida na mesma sistemática, né? De vocês, deixa eu olhar aqui, tem uma questão do ponto 7, uma do 8, uma do 10, uma do 11, uma do 12, e aí a gente vai comentar cada questão. Eu vou selecionar aqui para a gente explicar essa questão. Bom, a primeira questão, analise o texto abaixo a partir do estudado no ponto 7, sujeitos de direito internacional. A Federação Internacional de Polo é a federação internacional que representa o esporte do polo, oficialmente reconhecida pelo Comitê Olímpico Internacional, criada em 1982 para melhorar a imagem e o status do grande jogo de polo internacionalmente. A FIP possui 86 associações nacionais de membros. Diferentes status de membros foram estabelecidos para que os países possam ser classificados de acordo com seus níveis de desenvolvimento do polo. Federação Internacional do Polo, Welcome, tarará. Pronto, essa entidade aqui, pelo que eu disse, ela é que tipo de entidade? Ela é uma ONG, ela seria uma organização internacional, ela seria uma empresa, ela seria o quê? Uma ONG. Uma ONG, exatamente. Por que ela é uma ONG? Porque, como eu disse, ela é uma entidade esportiva e reparem aqui, diz que ela tem 86 associações nacionais de membros, associações nacionais membros. Ela não fala que tem Estado soberano como membro. Então, sempre essas entidades esportivas são entidades não governamentais. A FIFA, o Comitê Olímpico Internacional, todos são. Tá? Inclusive, quem representa o Brasil na FIFA é a CBF, que é uma entidade privada. A FIFA, eu já li o estatuto da FIFA. FIFA é uma associação civil suíça. Então, nesse caso aqui da prova, é uma ONG. Vamos agora para a segunda questão. Se for organização internacional, você tem que classificá-la, tá? Tem que dizer que tipo de organização é. Por exemplo, se é regional ou global, se é política ou se é técnica. A segunda questão também de vocês é do ponto 8, aqui também era um caso concreto, de vocês também vai ser. O Bubulina e a empresa grega Delta Tankers, que o administra, foram citados na decisão judicial que autorizou o pedido de busca e apreensão em endereço no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira, 1º de novembro. Em sua decisão, o juiz Francisco Eduardo Guimarães afirmou que o Bubulina teria sido o único a passar pelo polígono suspeito demarcado como ponto de origem do derramamento, conforme indicado por relatório feito pela empresa Rex Tecnologias Geoespaciais e entregue voluntariamente à PF. Imagens de satélite coletadas pela Rex apontaram a mancha de óleo original em 29 de julho a 73 quilômetros, 395 milhas náuticas, a oeste do estado da Paraíba, e fragmentos se movendo em direção ao litoral nordestino. Ainda segundo a decisão judicial, laudos técnicos emitidos pela Petrobras apontaram haver uma correlação significativa entre amostras coletadas na praia de Pipa, no Rio Grande do Norte, e petróleo cru, ou um tipo de derivativo produzido a partir de petróleo venezuelano. Camila Costa, trajetória do navio Bubulina,
suspeito de ser o responsável pelo vazamento de óleo do litoral brasileiro. BBC News, Brasil, 1º de novembro de 2019. Nesse caso, gente, aí todos vocês se lembram, apesar que essa pandemia do coronavírus ajudou a esquecer esse caso, que foi do vazamento de óleo no Nordeste no final do ano passado. Não seria um caso de responsabilidade internacional, pelo menos não em relação a essa questão, porque a responsabilidade internacional, ela se dá de Estado para Estado. Ela não envolve empresas privadas, né? Então, não seria um caso aqui de responsabilidade internacional. Então, na prova de vocês vão analisar se cabe ou não a responsabilidade internacional, se cabe excludente. Nesse caso aqui, não caberia pela inimputabilidade, né? Empresas privadas são inimputáveis no âmbito do direito internacional. Pode haver uma responsabilidade no direito interno, que foi, inclusive, o que estava havendo na época, depois ficou comprovado que não era essa empresa, que ela não tinha a ver com essa situação de derramamento de óleo. Pronto. A terceira questão de vocês vai ser do ponto 10, né? Vamos aqui deixar grifado. Formas de admissão e exclusão de estrangeiros, a lei de imigração, né, que é a lei 13.455, de 2017. A situação, o caso hipotético, seria o seguinte: Farid, apátrida nascido na Síria, chegou ao Brasil no aeroporto de Guarulhos, São Paulo, e solicitou refúgio. Farid deseja permanecer no Brasil e, eventualmente, trazer seus familiares para o país, caso hipotético. Aí, nos termos da lei de imigração e da legislação cabível, é o seguinte: quando você solicita refúgio, como é o caso hipotético dessa pessoa que nasceu na Síria, e aí um pouquinho inspirado também no caso da Mahamamo, que eu deixei, quando você chega no país, você pede a proteção como refugiado, é preenchido um processo administrativo. Esse processo administrativo é julgado pelo Conselho Nacional de Refugiados. Pouco mais de 50% são deferidos. Se o processo administrativo dele for deferido, aí ele vai realmente ter condições de permanecer no Brasil e ele pode trazer a família, porque a própria lei de imigração consagra o princípio da reunião familiar, né? Isso aí é expresso no começo, agora esqueci o artigo lá da lei de imigração. Um detalhe também interessante é que, enquanto não há o julgamento desse processo administrativo, a pessoa recebe autorização para ingressar no país. Claro, né? Pode demorar de 6 meses a 12 anos. Não sei se vocês assistiram a videoaula desse ponto que eu dei. O Brasil, ele tem cerca de 42 mil refugiados nesse momento, né? Atualmente. É uma quantidade mínima. Então, o Brasil não enfrenta crise migratória de refugiados, né? Como acontece em outros países. Tem milhões de refugiados, né? Caso Síria, refugiados da Turquia, da Síria, né? Na Europa, Alemanha, enfim. O Brasil não tem um problema, existem algumas questões localizadas, principalmente em Roraima, porque é um estado pequeno e com pouca estrutura, mas não há um problema em larga escala em nosso país. Então, aí nos termos da legislação, seria dada entrada nesse processo, né? E caso fosse julgado positivo, aí sim ele poderia trazer seus familiares. Pronto. Quarta questão. Também um caso hipotético, na prova de vocês também vai ser um caso hipotético. Cicrano, 22 anos de idade, filho de um diplomata estrangeiro acreditado em Brasília, matou um pedestre na capital federal ao dirigir embriagado e com velocidade acima da permitida. Ao perceber o acidente, se evadiu do lugar sem prestar assistência à vítima, mas teve sua identidade confirmada por câmeras de vigilância no local. Cicrano reside com o pai e está concluindo cursos superiores na Universidade de Brasília, UNB. Nesse caso, o Cicrano seria acobertado, né, pelas garantias diplomáticas, já que ele é filho independente de um diplomata acreditado em Brasília. O máximo que poderia ocorrer com ele seria um inquérito policial
mas que não implicaria nele em detenção nem em uma circunstância, mas ele poderá responder à jurisdição de origem ou aqui no Brasil, caso o seu Estado renuncie à sua imunidade diplomática. Então, lembrando, a imunidade dos diplomatas é extensiva aos diplomatas e aos seus familiares que residem, né, dependentes que residem com o diplomata. Dos cônsules, a imunidade dos cônsules é só para atos de ofício e, por ser até por atos de ofício, não é, obviamente, extensivo aos familiares, né? Então, estejam atentos a isso. E quem regula isso, no caso das imunidades diplomáticas, é a Convenção de Viena de 61, e no caso das imunidades consulares, a Convenção de Viena de 63. Pronto. A quinta questão de vocês vai ser sobre direito de guerra, também o Tribunal Penal Internacional. Porém, vai ser sobre um caso concreto. Aqui, nessa prova, eu coloquei um caso hipotético, mas ajuda para a gente dar uma lembrada na questão da competência do TPI, né? Então, o caso hipotético é o seguinte, eu vou selecionar aqui. Fulana, com dupla nacionalidade brasileira e israelense, ingressou nas Forças de Defesa de Israel, FDI, e combateu nos territórios palestinos, onde foi acusada de cometer crimes de guerra e contra a humanidade, sendo denunciada pela Procuradoria-Geral do Tribunal Penal Internacional. O Brasil ratificou o Estatuto de Roma do TPI, 1998. Em 2002, a Palestina, por sua vez, em 2015. Todavia, Israel jamais assinou ou ratificou o referido tratado. Nesse caso, aí tem algumas questões que a gente tem que lembrar em relação à competência do TPI. O TPI ele não tem competência retroativa e ele só tem competência para crimes. Esses crimes, como os crimes de guerra contra a humanidade, etc., que não sejam julgados pela jurisdição de origem. E ele tem competência para julgar tanto pela nacionalidade, quanto também pela competência territorial. Nesse caso, de uma mulher que tem dupla nacionalidade, ela ficaria sujeita à competência do TPI, por ter nacionalidade brasileira também, já que o Brasil aceita a jurisdição desse tribunal, e também pelo fato de que o território da Palestina também se submete ao território. Israel, não. Israel não se submete. E o TPI só aceita crime, ou de pessoas, de processar crimes, ou de pessoas que tenham nacionalidade de Estado que ratificou o TPI, ou em território que o TPI tem essa competência territorial, né? Como é o caso aqui, poderia puxar tanto pelo fato dela ser brasileira também, quanto pelo fato dela ter cometido esses crimes, ou ser acusada desses crimes dentro da Palestina, que se sujeita ao TPI. Pronto. Gente, vocês têm mais alguma questão da prova de vocês? Você diz assim, olha, professor, só vou ter dúvida no dia da prova, né? Assim, semana que vem eu não sei se eu vou estar... semana que vem, gente, eu não sei como é que a gente vai estar, se vai estar disponível. Se for o caso, sim, a gente fica disponível na hora de receber a prova. Mas semana que vem eu vou estar preocupado em corrigir as provas, etc., porque tem um espaço curto de tempo, assim, numa semana, semana de provas, na outra segunda chamada e na outra já são as finais. Basicamente é isso no calendário institucional, né? Então, não sei se eu vou estar disponível para vocês. Mas, assim, vamos reforçar. Prova semana que vem, eu deixo o exercício 18h30 e vocês entregam até às 18h30. Caso percam, como eu disse, dentro de 24 horas eu dou oportunidade, a segunda oportunidade. Porém, essa prova de segunda oportunidade não tem escolha de questões, tá? Porque senão todo mundo ia querer deixar para ver a segunda oportunidade se estava melhor do que a primeira, né? Aí era bom demais, mas não.
Segunda oportunidade é só para quem perdeu, realmente não conseguiu mandar, deu algum prego na internet, aí faz de segunda oportunidade, tá? E só façam as duas questões. Dá tempo demais, gente, para fazer essas questões em 24 horas. Não deixe outra coisa, evitem deixar para mandar na última hora, tá? Porque às vezes pode dar algum probleminha na internet. Então, não deixa assim, o último instante, até porque tem gente até que pensa que só pode mandar no último instante. Não, você pode mandar, a partir do momento que a prova for liberada, você pode mandar antes daquele prazo, né? Então, dá tempo de vocês fazerem tranquilamente. Não esqueçam de fazer as atividades. Hoje se vence 2 atividades de vocês. Graças a Deus que a maioria da turma de vocês está fazendo direitinho, está cumprindo essas atividades adicionais. Essas atividades adicionais, elas são computadas como carga horária também. Pois não, Poliana, você tem alguma coisa a perguntar? Tenho sim, professor. No caso, como o senhor afirmou, a gente pode botar as respostas na prova ou criar um documento à parte e responder nesse documento à parte, anexar e enviar, não é assim? Isso, aí fica a critério de vocês, a forma aí é livre. Ou vocês fazem no próprio formulário. Agora, eu notei o seguinte, quem fez, por exemplo... Mas aí não é que seja obrigado. É porque teve aquela questão da devolução. Quem fez em formato PDF, na devolução, depois teve dificuldade para receber, não foi? Teve que eu mandar depois, no dia da revisão e tal. O professor, na minha, eu fiz assim, porque eu não consegui colocar o meu texto dentro daquele quadrado. Certo. Aí eu deixei o mesmo formato que a prova estava, só que fora do quadrado da resposta. Aí o senhor colocou, use o formulário da prova, como se estivesse dizendo que ele vai me colocar... Mas eu não descontei ponto, não, e depois eu aceitei. Eu não descontei ponto disso, não. Eu só descontei ponto de quem não seguiu a formatação, entendeu? Porque depois eu vi que muita gente conversou comigo, muita gente estava tendo dificuldade de fazer ali. Aí foram fazendo uma folha à parte. Eu, não, vou deixar, tranquilo. Eu acho que a sua foi uma das primeiras que eu corrigi, mas não se preocupe, não. Eu não descontei ponto disso, não. Eu descontei em ponto e aí eu coloquei de quem não seguiu a formatação, né, tanto em relação a número de linhas, em relação a isso. Mas agora, expressamente, eu autorizo. Não, vocês podem fazer a parte, viu, Poliana? Pode fazer a parte. Agora, assim, parece que é melhor colocar no formato Word, mas pode ser Word ou PDF, eu aceito as duas coisas, porque tem gente que não quer colocar no formato Word, porque o formato Word pode ser facilmente modificado, né? Por exemplo, se um hacker entra, etc., ele é mais fácil. O PDF fica mais travado. Apesar que o PDF também pode mudar, mas dá mais trabalho, né? Pode editar PDF, dá mais trabalho, mas tem como editar. Não, aí vocês fiquem nesse quesito, vocês fiquem à vontade, viu? Ou usem o Word ou PDF, ou façam no próprio formulário, ou façam a parte. No caso, para fazer no próprio formulário, eu acho que vocês teriam que baixar totalmente e salvar uma nova e fazer o upload. Eu acho que é isso, que esse é o caminho para fazer, né? Mas pode ser dessa forma, não é isso? Aí Vila está dizendo que assim é que dá certo, mas aí dá mais trabalho. Mas o aluno disse, não, eu abri aqui as questões, eu vou abrir um arquivo do Word no meu computador, no meu celular e digito lá. Tranquilo, pode ser, desde que respeite aquela formatação. Perfeito. Porque realmente, se for para fazer dessa forma, aí tem que fazer assim. Fazer o download do arquivo, abrir o arquivo, depois salvar como cópia. Ô, professor. Oi, pode perguntar. Aí, no caso, quem vai fazer nesse documento à parte, foi enviar no Word, aí vai enviar naquela formatação Arial Negrito Sim. 12 e coloca os dados da pessoa, a sala e o nome do aluno? É melhor, né? Fica mais seguro. Ainda que, como vai ser mandado pelo Classroom, fica no seu perfil. Mas eu acho que, por uma segurança, é melhor sempre colocar o nome. Coloca no começo o nome. Fulano, turma tal e matrícula tal. Basta colocar isso. Mas, assim, quando você faz um upload no seu... Inclusive, por isso é que inclusive, a gente está pedindo para os alunos não mandem por e-mail de jeito nenhum.
Porque se vocês mandarem para o e-mail lá, eu tenho uma carrada de e-mail de tudo que é aluno e mistura. Inclusive, tinha um professor, até na última reunião dos professores, um professor de direito reclamando, que pediu para os alunos mandarem para o e-mail e depois estava correndo doido para separar as provas de cada turma. E também, gente, outra coisa, quando você faz você coloca a prova aqui no Google Classroom, a coordenação, ela depois puxa o relatório. Ou, não sei se vocês sabem que os coordenadores têm acesso às turmas do Classroom, para eles conferirem se o professor está postando atividade, se os alunos estão fazendo. Então, lá eles veem, por exemplo, se eles quiserem puxar um relatório por questão de segunda chamada, para conferir questão de segunda chamada, eles podem. Então, é melhor colocar lá, né, no Google Classroom, eu só aceito lá, então já fica registrado. Mas por segurança, porque eu acho que segurança nunca é demais, e os brasileiros têm um problema, né? Certo, João Batista, você pode fazer o seguinte, depois eu vou postar esse link ainda hoje, e você assiste de novo, tá? Eu vou postar esse link no YouTube, aí você pega a revisão, não tem problema não. Tá certo? Que aí vai ficar disponível daqui a pouco, quando eu terminar esse encontro, eu já... Aliás, acho que umas 10 horas por aí, eu já coloco isso aqui lá no YouTube. E eu coloco sempre no YouTube, porque o YouTube é uma plataforma que é fácil de você reproduzir em qualquer canto, né? Mesmo considerando os problemas de conexão que variam. E, como eu disse, a questão da conexão é problemática, principalmente nas cidades menores que não tem esses grandes provedores que têm uma capacidade de banda larga ou de cabo, etc. Melhor. Inclusive, esse é um dos motivos pelos quais eu não fui passar a quarentena na minha cidade, né? E agora também eu tenho medo de expor minha mãe. Não, João Batista, inclusive falta eu só estou colocando para não fazer, quem não faz os exercícios. Aqui, essa presença que eu estou colocando é só para registrar e mostrar a coordenação que vocês estão frequentando. Agora, a frequência de verdade, eu faço a partir dos exercícios. Então, cada exercício ali que eu passei vale 2 presenças. Inclusive, fique de olho se você já fez e vocês já fizeram o exercício que vence hoje. Quem não fez, daqui a pouco faça. Tá? Quem não fez, daqui a pouco faça. Porque aí tem que entregar, essa semana você tem que entregar o exercício do ponto 11 e do 12, que vence hoje, e até domingo, para vocês encaminharem os seminários. Né? Quem não fez, encaminhar os seminários. Mas, assim, eu acho que boa parte da turma de vocês já fez os exercícios do ponto 11 e do 12. Mas quem não fez, eu insisto, faça. Amanhã de manhã eu já vou lançar as faltas de quem não fez. Até para vocês saberem, porque também tem outra coisa. Tem aquele exercício que eu passei para quem estiver eventualmente reprovado por falta. Acho que não é o caso da turma de vocês. Quem está reprovado por falta da turma de vocês, me parece que é mais questão de desistência ou trocamento de curso, né? Agora, em outras turmas eu tenho. Tem gente reprovada por falta e tal. Aí é mais problemático, né? Principalmente numa disciplina que só tem 2 horas aulas. Que aí 8 faltas você já reprova. Essa aqui são 18 faltas para você reprovar. E pronto, gente. O que vocês têm mais de pergunta aí para a gente? Aproveita, porque semana que vem eu não sei se eu vou estar online, tá? Eu vou deixar a prova, mas eu não sei. E como eu disse, semana que vem eu vou estar preocupado em corrigir. Aliás, semana que vem vai ser aquela semana que eu só vou acordar, tomar banho, comer e corrigindo prova. E tem que tirar uma horinha para brincar com a minha menina. A bichinha é filha única e não está tendo acesso aos amiguinhos. E aí a gente tem que guardar um tempinho para brincar com ela, né? Muito bem, professor. Mas isso... Mas isso é aquela coisa, é o lado positivo da pandemia, por um lado. Não tem coisa negativa que não tenha, né? Esses dias eu aprendi a brincar com a minha filha. Rita, pode perguntar. Professor, quando o senhor postar a prova, o senhor vai explicar cada questão feito o senhor fez na prova passada ou só vai postar mesmo?
Veja só, Rita, se a coordenação determinar que a gente esteja ao vivo semana que vem, sim. Aliás, a coordenação não, quem determina isso aí vem a ordem da reitoria, a coordenação só repassa. Se a coordenação disser, não, vocês só vão ficar corrigindo prova sem ser online, aí sim. Aí não, aí não, né? Aí sim, se eles disserem, não, vai ser normal, vocês ficam disponíveis para dar explicação. Nessa aula de hoje, eu já dei mais ou menos, eu só não falei o conteúdo, porque na outra eu falei o conteúdo, porque foi no dia. No dia. Então, aí vocês peguem esse conteúdo aqui para fazer uma revisãozinha. O que eu aconselho nesse caso é o seguinte, aí eu não tinha falado isso. Peguem aqueles pontos que vocês mais gostarem e leiam o texto, principalmente Mauzuoli, os autores que a gente recomenda, Rezec ou Acioli. Leiam, dê uma lidinha, não precisa decorar nada não, até porque a prova vai ser pesquisada. Outra coisa importante que eu já falei, e que eu torno a repetir, é o seguinte, não copiem a prova de canto nenhum. Gente, eu leio todas as provas. Se eu achar a prova copiada, a questão é zero. Eu vou dar zero, eu vou reduzir proporcionalmente. Olha, a prova vai ser aberta. Vocês vão discutir com os colegas? Vão. Isso é ruim? Não. O que é ruim é o seguinte, copiar. Me mande, fulano, me mande a tua resposta. Eu mudo aqui umas coisas e envio. Não façam assim. Discutam entre si qual é a resposta mais correta e cada um redige as suas com as suas palavras, né? Com as suas palavras. Não pode usar citação direta, só usem as citações indiretas, ou seja, quando você escreve com as suas palavras. Pronto, Rita, eu dei mais ou menos, eu não sei se você acompanhou desde o começo, eu dei mais ou menos a dica. Não, se for determinado que a gente esteja ao vivo aqui, eu vou estar. Né? Aí a gente marca, por exemplo, eu já libero a prova às 18h30, mas assim, até agora eles não avisaram nada não, que não era para a gente ficar disponível. Ô, professor, mas eu acho que é porque pode ser que Rita não tivesse. Esse é o primeiro que o senhor falou explicando, já deixa claro o que as questões querem, né? Eu vou digitar aqui e enviar no grupo da sala para quem não pôde ver. E quem também não viu pode assistir novamente a aula, né? Pode sim. Então, gente, fica combinado assim. Qualquer coisa eu estarei, mas eu aviso a vocês se eu vou estar, tá? Eu coloco o aviso, aí coloco o link para você estar. Aí, 18h30, eu deixo a prova. Aliás, programo ela para ser postada. E aí, quando eu entrar, por exemplo, às 8 horas, que geralmente quando eu entro, que também é um detalhe, eu gosto de dar aula de 8 a Maria, 7, 6h30, por conta do barulho de criança, etc. Aí já é a hora que a criança vai dormir, aí a gente aproveita e vem. Pronto, então é isso. Qualquer coisa aí, já no começo da semana que vem, eu já posto para vocês avisando que eu vou estar disponível para fazer aquela explicação direta da prova, né? Mas essas dicas que eu dei já foram em cima da prova, eu não falei o conteúdo diretamente, mas indiretamente já dá para vocês pegarem muita coisa. Então, eu aconselho que revisem esse conteúdo, leiam os pontos, principalmente aqueles que vocês se identificarem melhor. Essa semana eu vou... Também outra coisa, se tiverem dúvida, pode mandar e-mail. Mandem de preferência no horário de aula, porque eu estou terminando um artigo sobre a pandemia da China, eu tenho até o dia 12 para mandar, eu estou no último tópico. Tem até o dia 12. Aí eu estou terminando, né? Hoje à tarde eu estava fazendo, ontem também, porque semana que vem, semana de prova, eu não tenho tempo, principalmente quem faz prova subjetiva, como é o meu caso, você demora para corrigir. E parece que essas provas online demoram mais para corrigir do que se fosse de papel, não sei por quê. Aliás, essas aulas online dão mais trabalho do que a aula ao vivo, cá entre nós. Né? Por quê? Porque, por exemplo, quando é no sistema do EAD é muito simples. Essas faculdades EAD, elas contratam um professor para gravar para todo o país e colocam tutores, né, nas unidades. Só que aqui você faz tudo. Né? Você faz tudo. O seu quê? Trabalho? Ah, certo, Poliana. Depois, quando for, se for publicado, né, porque ainda tem isso, se for publicado, eu vou disponibilizar sim. Né? Vou disponibilizar com certeza, né?
esse trabalho. Então, estou terminando, falta fazer, porque também tem uma coisa, introdução e considerações finais a gente faz por último, aí eu estou terminando o último tópico, acho que faltam umas 2 ou 3 páginas para terminar o último tópico. Então, tomara, Poliana, espero também que publiquem, né? Bom, gente, o que mais? Vocês têm mais alguma pergunta? Se não tem, acho que a gente já pode encerrar por hoje. Eu desejar boa sorte. Não deixem de fazer esses exercícios que terminam hoje, quem não fez. Por nada, Ivila. Obrigado. Agradeço a turma de vocês. Foi muito bom trabalhar com vocês esse semestre. Agradeço a cooperação de todos e de todas. Né? A turma de vocês foi uma turma bem participativa. Né? E que Deus abençoe a todos nós, né? Nesses dias difíceis, mas que a gente tem que seguir, porque a vida prossegue, pessoal, apesar das dificuldades. Igualmente, Ana Flávia, para todos vocês, viu? Então, boa noite, gente, boa noite. Até a próxima. Igualmente, Maria Madalena. Boa noite. Boa noite, até a próxima.